Uma possível dragagem dos rios é uma das alternativas pensadas para evitar novas inundações aqui no Rio Grande do Sul. Porém, essa medida pode não ser eficaz e ainda deve provocar mais danos ao meio ambiente. Conversei nesta manhã com o engenheiro civil e doutor em recursos hídricos, o Fernando Dornelles, que faz parte da equipe do Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS. Ele explicou como funciona esse processo. Vamos conferir. A nossa nota técnica ela foi bem na linha que a gente precisa investigar, né? E para investigar a gente precisa fazer, assim como um paciente, quando vai fazer uma operação, ele faz exames antes, né, para entender bem qual é o tipo de problema, para saber se será que vale a pena, né? A mesma coisa a gente tem que pensar para o desassoreamento do Guaíba. Então, saber será que ele assoreou mesmo? Né, pela velocidade que a gente teve, vários pontos foram erodidos. A gente teve um balanço, digamos assim, negativo em alguns pontos e outros positivos. E de ano para ano, nessa dinâmica hidrossedimentológica dos rios, a gente tem anos que a gente tem mais deposição, tem anos que a gente tem mais transporte para outros pontos, né? Então, a gente tem que fazer um estudo, tem que analisar e saber se vale a pena. Chegar no final, a gente comparar, né? O custo de um desassoreamento desses é da ordem de centenas de milhões de reais. Então, será que vale a pena a gente investir tudo isso em desassoreamento? E é uma coisa que ainda pode ser transitória, que daqui a alguns anos a gente vai ter que repetir, fazer esse gasto outra vez, e a gente tem que pensar com outras alternativas que sejam mais perenes, né? Melhorar o nosso sistema de proteção, melhorar o nosso sistema de alerta e atenção e atendimento à população atingida pelas inundações, né? Com esse mesmo recurso, talvez a gente consiga fazer coisas melhores. Evidentemente, um trabalho de desassoreamento vai ter que passar por uma análise, né, de impacto ambiental. Então, aí vão ser levantadas todas as questões, né? O que vai acontecer se a gente, né, retirar uma camada de 2, 3, 5 metros de sedimento do leito do Guaíba, né? E a extração de água ela ainda continua sendo feita ali na foz do Jacuí, né? E é uma atividade também que a gente tem que analisar. Esse estudo tem que ver, né? Será que essa extração aí ela já não está fazendo o seu efeito de evitar com que o assoreamento do Guaíba seja ocasionado, né? Então, a gente não tem certeza de nada agora. A gente precisa fazer os exames para entender o paciente primeiro. As alternativas, a gente divide as medidas de controle em estruturais e não estruturais, né? Então, acredito que tu esteja falando de medidas estruturais onde a gente quer evitar que o rio chegue nesse nível, né? Elas são bastante difíceis da gente implementar, porque o volume de água que passou foi um volume absurdo, né? A gente teve ali na seção junto ao gasômetro ali medido, foram 30 mil metros cúbicos por segundo. Então, a gente imaginar aí 3 hectares com uma lâmina de 1 metro de água passando por segundo, né? 3 hectares é um retângulo de 100 metros por 300. Né? Então, olhe no mapa aí o que é essa área, né? Encha com 1 metro de água e passe isso daí por segundo, né? A gente encheria se um dos estádios de futebol fosse um reservatório, a gente encheria ele em 15 segundos. Então, são volumes, imagine esse volume aí, se a gente não quer esse volume no rio inundando as suas margens, né? Esse volume teria que estar em outro local. Né? Então, pensando em reservatórios, imagine o tamanho desses reservatórios para a gente conseguir alocar toda essa água. Então, começa a ficar inviável, né? E são reservatórios que a gente teria que ter eles vazios, né? Quando a gente tem uma previsão de chuvas intensas, eles deveriam estar vazios, né? Isso aí dificulta mais ainda, que vai ser um grande gasto na construção desses reservatórios e outro gasto também na operação deles. Não, mas a gente tem que analisar a escala hidrológica dos fenômenos, né? A gente tem que ver qual é o tamanho da bacia. A gente está falando aqui a bacia do Guaíba, é uma bacia de 85 mil quilômetros quadrados, que é 1/3 do estado. Outra coisa são os alagamentos e as enxurradas urbanas. Essas aí sim a gente consegue controlar. Porto Alegre, inclusive, tem várias bacias de detenção, Caxias, como tu comentaste, São Paulo, a gente tem os piscinões, né? Nessas bacias menores e urbanizadas, sim, essas medidas estruturais de canalização, desassoreamento, a gente tem o desassoreamento do Arroio de Dilúvio em Porto Alegre, e as bacias de detenção são viáveis, né? Daí a gente consegue, são volumes menores onde
as estruturas são menores e acaba sendo viável a gente construí-las. A gente precisa investir nesse estudo aí para, de fato, saber, né, quanto que a gente vai investir e quanto que a gente vai baixar. Será que a gente vai conseguir reduzir em 10 centímetros, 50, 1 metro? Né? E aí comparar o custo, né? E ainda fazer uma análise. Esse estudo tem que avançar e saber, ó, em quanto tempo eu vou ter que realizar esse gasto outra vez. Né? Se a gente vê o arroio dilúvio, periodicamente a gente tem o desassoreamento. Então, a gente tem que pensar a mesma coisa seria para o Guaíba. Se a gente pensar, não, a gente não vai fazer nenhuma outra medida, a gente vai manter sempre o arroio, né, o rio Guaíba, sempre desassoreado. Então, tem que analisar o custo disso daí e a periodicidade desse tipo de serviço.